acompanhar toda a nossa programação ao vivo. E se você não quiser acompanhar o intervalo, corre aqui para o nosso canal no YouTube, porque no YouTube não tem intervalo. Inclusive, deixa eu reforçar meu bom dia e meu agradecimento pela sua mensagem aqui no nosso chat. Muita gente conversando e falando mal do Lula, e falando bem do Lula, e falando do Renan Santos, e do Ronaldo Caiado, e do Zema, e também, claro, do Flávio Bolsonaro. Tem também aqui, ó, a Daiane mandando mensagem. Tem alguns nomes aqui que são um pouco difíceis de eu conseguir pronunciar, mas você sabe que eu estou falando de você. Então, bom dia para você também. A Natalina, não, é o Paulo? É a Natalina. É a Natalina Paulo, que mandou bom dia aqui também. Ela não gosta do carisma do presidente Lula. O Renan, tem um Renan Santos aqui falando com a gente. Acho que não é o candidato, mas é o @RenanSantos 9871, também falando sobre todos esses assuntos que a gente está conversando aqui com o Magno Cal, e agora a gente vai falar com o Ramiro, que vai trazer todos os detalhes ali das agendas, enfim, de tudo que está acontecendo em São Paulo, que é esse importante estado para as eleições sempre, e para as eleições agora de 2026, o Ramiro, vai ter uma importância muito grande. Tem esses dois candidatos ao governo de São Paulo, o Tarcísio de Freitas à reeleição para o governo de São Paulo, mas que pode ser uma complicação para o próprio bolsonarismo lá em 2030, caso o Flávio não se dê bem nas eleições de 2026 e o Tarcísio continuar muito bem sucedido. Tem pesquisa que mostra que o Tarcísio pode vencer no primeiro turno. Isso vai ser um grande acontecimento para a história do estado de São Paulo e também para a carreira política do Tarcísio. E, ao mesmo tempo, do outro lado, está o Fernando Haddad, que pode ser a continuação do lulismo. Enfim, pode ser esse candidato escolhido pelo Lula lá na frente. Então, São Paulo também tem esse peso nessas eleições de 2026 para a gente entender melhor como que lulismo e bolsonarismo vão sair das eleições, né? É verdade, Natália. A gente tem uma eleição extremamente polarizada em São Paulo, né? Não tem nenhum outro candidato com uma capacidade aí de angariar mais votos. Embora alguns partidos menores, né, como PCO, PSTU e a União Popular tenham candidatos, são candidatos que não conseguem ter uma intenção de votos relevante aí perante o cenário político. E o Tarcísio... essa questão que você... Aliás, voltando um pouquinho, falando sobre 2030, que você estava falando, eu escutei esses dias o Reinaldo Azevedo falando, né, perto do debate, nosso analista político aqui do Metrópolis também, falando que, olha, pode ser que esse debate que aconteceu na semana passada, ou há 2 semanas, agora eu estou perdido no tempo, Natália. Tá bom, foi na semana passada. Época de campanha a gente fica confuso. Sim, que a próxima semana tem o presidencial também, tem o presidencial, da Band, né? Exato. Então, ele estava falando que o debate que ocorreu dos candidatos ao governo de São Paulo, ele foi... pode ter sido uma prévia de 2030, do debate presidencial de 2030. Sim. Porque Fernando Haddad aparece como principal sucessor do Lula, né? Assim, cogitou-se até numa época falar do João Campos, mas o João Campos não está conseguindo garantir nem mesmo no Pernambuco, né? Quem dirá no cenário nacional. Está uma disputa super acirrada com a Raquel Lira. E o Tarcísio já era, né, para muitas pessoas, para estar disputando, assim. Muita gente queria que ele fosse o candidato do bolsonarismo, da direita. E ele fez alguns movimentos durante o governo dele que mudaram um pouco esse espectro político. E aí eu retomo o que você falou dessa questão dele ser um risco ao próprio bolsonarismo. O Tarcísio, no começo, quando ele foi eleito, ele era muito atrelado ao bolsonarismo. Ele foi ministro dos transportes do Bolsonaro, embora tenha também até participado de alguns... Ele era do DENIT no governo da Dilma. Enfim, ele é um servidor de carreira, né? Mas ele foi ministro dos transportes do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro é, com certeza, o padrinho político do Tarcísio. Mas o começo do governo dele, em São Paulo, depois de eleito... vale lembrar que ele foi eleito pela força do bolsonarismo, né? Ele estava em terceiro lugar, o atual governador era o Rodrigo Garcia, e foi o Rodrigo Garcia que não foi ao segundo turno, né? Ele foi eleito pela força do bolsonarismo e fez justamente a disputa com o Fernando Haddad em 2022. E aí, o Tarcísio, depois de eleito, ele se sustenta num tripé. 1, o bolsonarismo. 2,
o Gilberto Kassab, que é muito forte em São Paulo, e 3, o liberalismo econômico, leia-se Faria Lima e o mercado financeiro. Com tudo que aconteceu de 2023 para cá com o Jair Bolsonaro, que agora está preso, essa parte do tripé foi ficando um pouco mais de lado. E, no fim do governo, por conta da escolha de vice agora para a reeleição, que o Tarcísio manteve o Felício Ramute, que era do PSD, partido do Kassab, saiu do PSD e foi para o MDB, então o Kassab ali, dizem, se sentiu traído, ele perdeu também essa força do Kassab. O Tarcísio está muito ancorado, e nisso ele é muito forte, no mercado financeiro e no setor produtivo de São Paulo e do Brasil. Como São Paulo é o estado mais rico do Brasil, acaba refletindo em todo o resto do país. Nisso, ele é muito forte. Ele também conseguiu, por contas próprias, ter seus méritos durante o governo, coisas que ele pode mostrar durante a campanha. Então, ele tem também o próprio recall pessoal dele, né? Agora, ele deixa de ser um outsider, digamos assim, embora ele sempre estivesse trabalhando dentro dos governos, ele nunca foi um candidato em eleições, né? Antes do governo de São Paulo. Agora, ele já tem um governo para mostrar. Só que ele está à procura de um cacique, né? De um grande político, né? Porque ele perdeu o Kassab. O bolsonarismo olha com ele sempre com desconfiança, principalmente a ala mais ideológica do bolsonarismo ali, Eduardo Bolsonaro, por exemplo, vive fazendo vídeo falando mal do Tarcísio, etc. Essa parte do bolsonarismo apoia ele com uma certa ressalva, né? Então ele está procurando um padrinho político de peso para se aliar. Quem está se movimentando bastante nos bastidores e está tentando ocupar um papel de protagonismo é o Marcos Pereira, presidente dos Republicanos, partido do Tarcísio, mas ele ainda não é um cara como Gilberto Kassab, como Jair Bolsonaro, enfim, um cara que tenha este nível de poder, digamos assim. Então, o Tarcísio está um pouco nessa encruzilhada à procura de alguém que o sustente politicamente, né? Porque o Kassab, quando ele foi secretário de governo do Tarcísio, foi quase todo o mandato, ele conseguiu, por meio disso, angariar quase todas não, mas muitas prefeituras, a grande maioria das prefeituras de São Paulo, e ele pegou aquele espólio, digamos assim, do PSDB, né? O PSDB governou São Paulo por 30 anos, tinha lá vários prefeitos que estavam junto com o governo, e esses prefeitos, a grande maioria, migrou para o PSD, partido do Kassab. Magno, eu preciso chamar o nosso último intervalo, mas a gente vai continuar falando sobre isso, sobre essas brigas internas para as continuações aí de movimentos, né? No caso, lulismo e bolsonarismo são esses dois grandes movimentos da política brasileira. É isso, tem mais um intervalinho para você?